Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Olá, boa noite. Está no ar mais um programa A Voz de Campos comigo. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Sou o Luciano Freitas. É um prazer imenso ter você em nossa companhia. Desde já te peço, que compartilhe o nosso programa aí e fique com a gente aqui nas redes da Rede Aurora de Comunicação, E amanhã você que vai estar acompanhando no horário do almoço na Sult TV, é isso? Um canal 171, tá? Uma boa tarde para você na hora do almoço, meio-dia, reprise amanhã, hein? Um bom almoço para você, E hoje, deixa eu logo começar mandando um abraço pro meu operador de áudio e vídeo, Josiel Chagas, é o cara que tenta deixar o Luciano bonito aí na sua telinha, Se o microfone do Luciano falhar, você puxa a orelha dele aí, hein, gente? É isso aí, nosso amigo, mais uma quarta-feira, juntos aqui na Rede Aurora de Comunicação. E hoje a gente vai estar recebendo ele que tá voltando, acho que ele que mais veio aqui no nosso programa, Dr. Rodrigo Pereira, acho que é a terceira vez, doutor? Acho que sim. Terceira vez, Sempre falando aí dos motoboys, falando dos direitos. Isso, exatamente. Dr. Rodrigo Pereira, que entre várias coisas, é advogado da Associação dos Motoboys de Campos. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai conversar aí com muito assunto, Muito assunto. Vamos falar de umas coisas importantes que a gente precisa divulgar, precisa abordar esses assuntos e a gente vai estar conversando aqui. Mas, gente, antes de começar o nosso bate-papo, eu queria até falar um assunto um pouco triste, mas é preciso ser dito, muitas pessoas que me acompanham aí pelas redes sociais viram aí que eu postei, que a minha família, a família Freitas, estava de luto, porque na última segunda-feira eu perdi uma prima, uma prima, ela, além de morar longe, lá em Teresina, é uma prima um pouco distante, é filha da filha de um primo meu, a Celina Freitas, uma menina jovem, de apenas 17 anos, que acabou falecendo, vítima de um infarto, teve uma convulsão, a mãe socorreu, todo mundo socorreu, mas, infelizmente, ela não resistiu, Foi feita à vontade de Papai do Céu, uma menina linda, meiga, carinhosa, estudiosa e tá deixando saudades, Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, somente pelas redes sociais, Ela é filha da minha prima Mirna Freitas, Tem até uma foto aí, essa foto ficou foi muito divulgada essa foto, porque quando eu compartilhei a foto com a minha prima, todo mundo achando que era uma namorada minha, alguma coisa minha, e a gente estava até dando risada desse assunto, aí alguns parentes começaram falando, eu fui lá até apaguei a foto. Então, assim, mandar um abraço para Mirna, que é a mãe da Celina, Mandar um abraço lá pro meu primo, o Roberto, que foi quem me deu a notícia. Mandar um abraço também para a Nídia, a minha prima também, que no caso era tia da Celina. Mandar um abraço para minha prima também, que está lá em Portugal, a doutora, advogada, Miriam Freitas. E para todos nós da família, Deixar esse abraço, esse registro aqui, tá? E do jeito que foi, a gente tem a certeza que foi Papai do Céu, Porque é uma menina jovem, cheia de saúde, alegre, e a forma que foi, com certeza, é o Papai do Céu que chamou. E assim, nós aqui ficamos tristes, Mas lá onde ela está, com certeza ela foi recebida com muito carinho, e tinha pessoas lá com saudade dela também. Então a gente fica triste aqui, a gente tem que entender que faz parte, Acontece.
E lá onde ela está, com certeza ela está bem acolhida. E assim, tá longe desse mundo, né? Esse mundo nosso tá tão difícil de viver. Dito isso, vamos estar aqui, né, começando o nosso programa. Mandar um abraço aqui, ó. José, coloca aí um recadinho do SESC Senat. Tem um recadinho do SESC Senat e começa amanhã. Vamos lá, rapidinho, o vídeo 1. Estamos aqui nos preparativos finais para a nossa Feira Entrega Transporte, que ocorrerá amanhã no espaço do SESC Senat, de 9 às 17 horas. Te esperamos aqui com diversas empresas, vagas para pessoas com deficiência e mais de 300 vagas ao todo. Até amanhã, as inscrições são gratuitas. É isso aí, ó. O SESC Senat está com inscrições gratuitas para cursos, tá? Vai ter um evento lá, então chamo você para comparecer lá. O SESC Senat fica ali do lado do Shopping Estrada, tá bom? Um evento bacana, tá bom, gente? E mandar um abraço aqui, rapaz, que no próximo sábado meu amigo Vanderlei Rangel, Vanderlei da Van, vai estar completando mais um aniversário, né? Me convidou, rapaz, parece que ele fechou uma churrascaria lá na sua, rapaz, o negócio lá é chique. Mandar um abraço pro meu amigo Vanderlei Rangel, o popular Vanderlei da Van, tá bom, gente? E vamos começar aqui mandando um abraço para quem ajuda a gente estar aqui, né? Que é o pessoal da Zap Gás Campos. Acabou o gás, chama pelo Zap. Anota esse número aí que uma hora você vai precisar, hein? DDD 22 999 99 4544. Acabou o gás, chama pelo Zap. Ah, Luciano, é muito número, é muito 9. Anota assim, ó, DDD 22 95 vezes 4544. Lembrando que é só para Campos, tá, gente? É só para Campos, tá? E mandar um abraço também pro pessoal da Star Piscinas Campos. Você aí que queira adquirir uma piscina de fibra, chama o pessoal lá também pelo Zap, que lá tem um catálogo com todos os tamanhos, modelos e valores, tá bom? Ó, anota aí, DDD 22 997 16 52 23. DDD 22 997 16 52 23. Star Piscinas Campos, tá? E se falar que tá ouvindo o nosso programa, acompanhando o nosso programa, você ganha o frete para Campos, São João da Barra, São Francisco, toda a nossa região aqui. Frete grátis, uma economia bacana, hein? Vamos lá. E mandar um abraço também pro Picolé e Sorvete Aurora, o picolé que o povo adora, que fica ali na rua Bento José Sampaio, esquina com a Rua do Gás. Picolé por apenas R$1, tá bom, gente? E para você que queira fazer aquele lanche rápido, tem um salgado por apenas R$5. Passa lá na rua Bento José Sampaio, esquina com a Rua do Gás, ali no IPS, tá bom, gente? Picolé e Sorvete Aurora. E hoje eu quero falar aqui da La Firma. La Firma. Tem um videozinho aí, Josiel? La Firma. O que é La Firma, Luciano? A La Firma é uma loja de roupa, segundo o proprietário, que é o meu filho, Carlos Vitor, é a loja que veste os crias. Ela fica aqui na rua Maestro Lourenço Soares, número 358, no Parque Aurora. Tá bom, gente? Aí tá o Instagram aí, ó. Você que queira chamar lá, tá bom? La Firma, a loja que veste os crias, tá bom, gente? Rua Maestro Lourenço Soares, 358, no Parque Aurora. Você aí que queira, né, tem um teleentrega lá, pode chamar lá pelo Instagram lá, eles entregam até você, tá bom? Quem tá lá no atendimento lá é meu amigo Luiz, popular Maicão. Eu nunca entendi isso aí. O nome é Luiz, mas a galera chama ele de Maicão. Mandar um abraço pra ele aí. E faltou mandar um abraço aqui, rapaz, pra tia Fran, que tá lá no Picolé Aurora atendendo lá também, rapaz. Se eu não falar, chama minha atenção. É isso. Doutor, vamos conversar. Tem muitos assuntos, daqui a pouco a gente fala aqui mais outros assuntos. Mandar um abraço aqui, ó, pro Daniel Muniz. O senhor conhece o Daniel Muniz, do Churrasquinho do Muniz? Sim. Tá acompanhando o nosso programa. Ótimo. Mandou aqui um boa noite aqui, ó. É lá perto do senhor lá, né? Isso, é lá na minha rua. Churrasquinho do Muniz lá. Doutor, na minha rua. A gente tá vivendo aí, né, uma sociedade, muita confusão, muito disse-me-disse. E a gente vê muitas pessoas, né, sendo presas, até mesmo injustamente, em muitos casos, não é todos os casos, mas em muitos casos. Eu queria conversar com o senhor
hoje, a dificuldade, né, de uma pessoa que tá certo, foi presa, foi condenada, cumpriu lá, né, o que ela deve à justiça, né, e ela sai. E hoje, já é difícil para a pessoa que está toda certinha arrumar um emprego. E para a pessoa que sai com um currículo lá dizendo que é ex-presidiário, mesmo cumprido, tudo certinho, né, não dever mais nada à justiça, é muito difícil, né? Exatamente. Meu boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei a que horas que nós vamos estar sendo assistidos, né? Mas agradeço demais o convite aqui do Luciano Freitas. É sempre uma honra e um prazer estar aqui contigo, né? Prazer nosso. Eu gosto muito de ter essa oportunidade de conversar e de explicar, assim, alguma coisa daquilo que a gente imagina que seja interessante, né? Um conteúdo interessante e que venha agregar algum tipo de valor, né, para a sociedade, né? Então, assim, nesse tema, eu acho muito interessante o tema, né? Que é você tratar do estigma do preso, né? Socialmente, né? Você vê que existe um tratamento diferenciado, né? Aquela famosa, aquele olhar, né, de desaprovação. Não importa se a pessoa fez ou não fez, né? No momento em que fica dito que ela ingressou no sistema prisional, ali nasce para ela uma morte social. A sentença, né? Mesmo. Exatamente. Ou uma quase morte, né, para alguns. O que hoje se diz, né, sobre o famoso cancelamento, né, nas redes sociais, fulano foi cancelado, é uma forma um pouco abrandada, né, um pouco diminuída, mitigada em relação ao que sofre o preso, né? Aquele cidadão que foi preso, ele, tanto homem quanto mulher, né, quando ele sai, quando ele consegue a liberdade, sai à sociedade, ele é visto ainda, né, como uma pessoa que cometeu ou que foi capaz de cometer, né, um ato ilícito ou um crime mesmo. E aí eu queria desenvolver esse raciocínio, Luciano, porque ainda que ele tenha errado, né, é como você disse, ele pagou, né, ele cumpriu a pena dele. Eu sinto muitíssimo de que a gente ainda viva sobre uma situação de que o preso, aquele que cometeu o crime, né, o acusado que foi condenado, ele não tem oportunidade de, dentro da prisão, poder trabalhar e não só sustentar a família dele, como também reparar de alguma forma aquilo que de algum modo ele fez à família do outro, né? Então, assim, para ilustrar o que eu estou dizendo, para deixar bem claro o que eu estou dizendo, se uma pessoa mata um chefe de família, né, ele tem que trabalhar, na minha visão, ele teria que trabalhar para sustentar a família dele e a da pessoa, do chefe de família que agora está ausente, né, que deixou filhos, que deixou esposa, né? Então, isso daí seria o mais racional, seria, vamos dizer assim, o caminho que eu acho ideal, né? A gente nem perto disso está. Quer dizer, o sistema prisional hoje, ele é um depósito, né? Você deposita seres humanos ali, né, achando que aqueles seres humanos vão, de alguma forma, criar entre eles uma convivência pacífica, o que é completamente mentira, né? Dentro do presídio não existe uma convivência pacífica. Segundo, que eles vão aprender alguma coisa por si só. Isso também é uma falácia, isso também é uma mentira, né? A gente sabe que não é assim. E terceiro, é que aquilo dali vai resultar uma consequência positiva, né? Então, assim, o presídio, como ele está hoje, nos moldes em que ele está sendo implementado, infelizmente ele não é uma recuperação, né? Ele é uma fábrica de pessoas cada vez piores. Não quer dizer que seja somente no estado do Rio, não. Isso é o Brasil. Sim. E digo mais, existem países em que são piores ainda do que, né, a situação. Então, assim, eu acho que o sistema prisional, ele deveria prever um escalonamento,
né? Então, dependendo do tipo de crime, dependendo do tipo da situação, a pessoa teria uma pena mais restritiva ou menos restritiva. Eu explico. A escala significa um degrau, né? É como se fosse uma escada. Então, se você cometer um crime bobo, né? Uma coisa de menor potencial ofensivo, você estaria no primeiro degrau. Então, você iria conviver socialmente, né? E você teria a oportunidade aí de trabalhar, de fazer as suas atividades, teria que, evidentemente, cumprir certas condições, certos compromissos ali para corrigir aquilo que você fez. E à medida que a coisa fosse ficando mais grave, né, até o gravíssimo, aí sim você teria uma restrição maior. O que se vê hoje? Se você for preso, você vai estar junto com os maiores bandidos, os maiores... mistura tudo. Então, assim, eu sou devedor de pensão. E está preso junto com um cara que cometeu não sei quantos homicídios, né? Que é um traficante de alta periculosidade, enfim. Então, por aí já é muito ruim. Mas, para além disso, vamos supor que o devedor de pensão, ele consiga sair do sistema prisional. Sim, né? Pagou a pensão, conseguiu sair. Ele fica estigmatizado. Olha que loucura. Ele fica como ex-presidiário. Então, eu vim trazer aqui para vocês hoje uma história que muito me comove pela força de vontade, pela força, vamos dizer assim, até mental, né? Porque é uma luta primeiramente travada, né? A luta feita dentro da cabeça da pessoa, para depois você conseguir. Então, assim, psicológico, né? A pessoa que eu venho trazer aqui hoje apresentar para vocês, ele prefere usar um pseudônimo, né? Para não se expor. Então, o pseudônimo dele é João do Caminhão, né? Ele escolheu esse pseudônimo e vou explicar o porquê que ele escolheu esse pseudônimo. Ele trabalhava como motorista de caminhão, fazendo transporte para uma grande transportadora. E ele foi acusado falsamente, agora se sabe que falsamente, né? E cumpriu entre 5 e 6 anos, salvo engano, foram 6 anos de prisão. Esse período todo para depois descobrir que ele, na verdade, era inocente, né? Mas ao ingressar no sistema prisional, ele automaticamente perdeu o emprego. Sim. Né? E aos poucos ele perdeu a família. Também. Né? Houve um afastamento da mulher, agora ex-mulher, né? Porque não suportou justamente a família, os familiares, os amigos, né? Que chegavam e apontavam e tinham aquelas conversas, né? Como é que você pôde se envolver com uma pessoa assim e tudo mais? Enfim, ele sofreu, então, essa destruição do lar dele, né? E ele viu o mundo dele ruir nesses 6 anos de prisão, né? E uma das coisas que ele então pôde fazer é justamente para passar o tempo, esses 6 anos lá dentro, sem enlouquecer. Ele diz que ele conseguiu então nos livros um alento, passou a ler e escrever, e à medida que ele lia e escrevia, ele ia ficando um pouco mais, não só inteligente, eu diria, né? Mas um tanto quanto mais conhecedor, né? Mais preparado, até mentalmente, para lidar com a situação que ele estava lá, né? Então ele leu vários livros, se preparou, estudou na medida do que ele pôde, né? Porque dentro do sistema prisional isso também é um fator muito limitador, né? Não é qualquer um que tem acesso, né? Exatamente, a gente sabe como é que funcionam certas coisas aqui no Brasil, né? Então, pessoas mais abastadas, com mais dinheiro, quando são presas, elas têm lá a entrada de certos livros, filmes, até têm acesso à TV, né? Para assistir um filme, e as pessoas menos abastadas, as pessoas pobres, né, não têm, ou têm muita dificuldade de conseguir acesso a livros, acesso a estudo, alguma coisa do tipo. Então ele conseguiu, com muito esforço, ter acesso a vários livros, estudou muito, leu muito, e nesse tempo, então, ele passou a se dedicar a escrever. Primeiro ele começou escrevendo pequenas cartas, né, para pessoas amigas, familiares e tudo mais, e a partir dessas cartas ele passou a contar certas histórias, e as pessoas começaram a dar retorno, ele dizendo: olha, você escreve bem, você tem um talento, você tem um dom para escrever, e isso então incentivou ele a escrever um primeiro livro,
né? Que é um livro que ele escreveu sobre como sobreviver, né? Antes de a gente vamos colocar ali um link ali para saber como é que compra, onde que encontra o livro. Deixa eu mandar um abraço rapidinho, porque ele entrou na live ali, rapaz, e eu não posso deixar passar despercebido, né? Sim. Meu primo Alexandre Baixo, chefe da comunicação da LERJ, tá ali curtindo, assistindo a nossa live pelo Instagram. Mandar um abraço para ele. A honra, um prazer estar recebendo ele aí, né? Uma honra, sem dúvida. Alexandre Baixo, lá da comunicação da LERJ. Um grande abraço para você. Profissional de alto gabarito, né? Isso. Vamos lá. Então, como eu ia dizendo, esse cidadão, o João do Caminhão, né? Essa pessoa que eu estou contando rapidamente aqui, resumidamente, né? A história, porque quando a gente fala assim, num ambiente como esse que nós estamos, né? É difícil imaginar 6 anos de reclusão dentro de um ambiente, né? Como o da prisão. E, no entanto, ele conseguiu vencer esse estigma. É isso que é a ideia. E depois, né? Saber que é inocente, né? Ao final... Ele sabia que ele era inocente. Estava preso, ficou quase 6 anos. Ele sabia que ele era inocente. Exato. Mas a justiça foi induzida aí, acho que a gente pode falar assim. Sim. Uma testemunha, alguma coisa nesse sentido, induziu a justiça ao erro. E ele lá dentro, sabendo que é inocente, 6 anos, ainda teve essa... Foi iluminado por Deus também, né? Sim, exatamente. Aí a gente vê que os caminhos, né? Que ele sempre optou pelo caminho correto, né? Então, assim, eu tenho muita vontade de ajudar esse cidadão, e por isso eu pedi até ao Luciano que pudesse, dentro do programa dele, divulgar esse livro que ele escreveu, que não tem nada a ver com a prisão, né? Não é um livro sobre a prisão. Ele até pretende escrever algumas histórias do que ele vivenciou lá dentro. Mas nesse primeiro livro, é um livro que tem uma ideia, né, de como conseguir, com toda a dificuldade que a gente tem hoje, arrumar algum dinheiro, porque a pessoa, principalmente a pessoa que sai, né, do sistema prisional, tem imensa dificuldade. A gente sabe que mesmo não indo lá, como você disse na abertura, Luciano, mesmo não indo lá, você já tem uma grande dificuldade de fazer um dinheiro para sustentar a família. Hoje está muito difícil, né? As oportunidades de você conseguir atravessar essa bolha, né? De ter que... E aí a gente entra naquele campo do famoso matar um leão por dia, né? Vamos matar um leão por dia. Ele coloca uma meta aí no livro dele de fazer R$100 todos os dias, né? Como conseguir uma renda, né? De R$100 por dia. Qual é o nome do livro? A máquina de R$100 por dia. 7 estratégias digitais para uma renda extra imediata. Josiel também quer. Pois esse livro, ele é muito interessante. Aí tem uma dica, e são dicas importantes. Ele tem uma linguagem muito fluida, muito bem escrito, né? O valor do livro é simbólico, é R$5 e alguma coisa, né? Enfim, é bastante barato. O livro é pequenininho, ele tem apenas 12 páginas, salvo engano, 12 ou 13 páginas. Quer dizer, é um livrozinho que dá para você ler muito rapidamente. E a proposta dele, evidentemente, é mostrar essa vamos dizer assim, essa verve dele, né, literária, de poder escrever, de poder até se mostrar ao mundo, né, aquilo que realmente ele é, né, porque até então a sociedade o tinha como uma pessoa presa, né, a pessoa que sofreu uma prisão, que foi levado pela polícia, né, ele foi algemado, né, então saiu de casa algemado, entrou no camburão, aquela coisa toda da prisão, que é muito traumatizante, né, que é extremamente traumatizante, mas principalmente estigmatizante, né? Então, eu tenho muitos clientes que eles me falam sobre isso, né? Relatam isso. O fato, por exemplo, de você ter uma tornozeleira eletrônica, né? Que a gente sabe que tem pessoas hoje no Brasil que sofrem com esse tipo de constrangimento, que só o fato de colocar a tornozeleira já é uma situação extremamente vexatória,
né? A sociedade passa a vê-lo de forma vexatória. Eu sei, muitos poderão dizer, tem gente hoje que, tem uns garotos hoje que frequentam um shopping exibindo, né, a tornozeleira eletrônica. Sim, eu sei que isso é verdade, mas isso não é... Eles que estão naquele mundo ali, é até uma tiração de onda, né? Mas para a sociedade em si... É o mundo da ilusão, né? Aquela coisa da ilusão, né? Mas nós estamos a tratar de pessoas que trabalham, pessoas sérias, né? Que têm um trabalho, que têm uma vamos dizer assim, um posicionamento na vida, né? Que não é compatível com a tornozeleira eletrônica, com o sistema vexatório a que é submetido, né? Então, a gente precisa discutir, enquanto sociedade, caminhos, né, oportunidades e principalmente a mudança de visão, a mudança do olhar da sociedade para com essas pessoas. Porque, né? Só te cortando, a pessoa, vamos lá, nesse caso, a pessoa, né, ela foi lá injustamente. Mas a pessoa foi presa, cometeu um crime, foi presa, cumpriu. E a nossa sociedade, o poder público também, tem que colocar na conta do poder público, o setor empresarial dificilmente dá a oportunidade para essa pessoa que tem um histórico lá que já foi preso. E aí, depois, essa própria sociedade quer criticar que ele acabou voltando para o crime. Se o cara cometeu um crime e não tem oportunidade porque a própria sociedade recrimina, e aí? Pois é o caso exatamente do João do caminhão, que é essa pessoa que a gente está contando a história dele aqui. O João, ele dirigia um caminhão para uma empresa de transporte. Ele perdeu esse emprego. E ao voltar para o mercado, porque a carteira dele é aquela E, né? Carteira E, e ainda mais, tinha vários cursos de direção defensiva. Deve ter feito um SESC Senat. Né? Certamente. Ele tinha cursos de transporte de explosivo. Então, era assim, um profissional altamente qualificado, né? Altamente treinado. E, de repente, tudo aquilo que ele trabalhou, que ele investiu, que ele, né, tinha aquele orgulho de ostentar a carteira profissional dele, não vale mais nada, porque quando ele entra no mercado, as transportadoras pedem, né, a certidão, e aí aparece lá que ele foi processado, que ele foi, né, que existe um processo criminal contra ele, e aí não dão um emprego. E aí, como que um cara que estudou a vida toda para ser motorista, né, profissional, a gente está falando de um profissional, né, da área de transporte, ele não é um motorista de final de semana, ele é um cara altamente especializado. Esse cara não consegue mais entrar no mercado. Ele foi excluído do mercado porque nenhuma transportadora vai entregar um caminhão, um veículo que custa o que custa, né? um caminhão. Fora a mercadoria que está ali, exatamente na caçamba, né? Para uma pessoa que eles não podem confiar porque existe uma certidão que depõe em desfavor dele. Então você vê como que isso acabou com as chances e as possibilidades de trabalho dentro da área que ele se preparou, né? E aí ele teve que buscar alternativas, né? Ele teve que buscar outros caminhos, então é o que ele vem fazendo. Aí outros poderão dizer, mas hoje existe as possibilidades de você trabalhar como Uber, você trabalhar como, né, em outras áreas do transporte. Sim, mas a remuneração, começa que a remuneração é muito diferente, né? E evidentemente que a visibilidade também é outra, né? Então, assim, não desmerecendo nenhuma profissão, todas são importantes, todas levam o pão para casa, né? Todas levam a alimentação. Uma pessoa que habilitação na categoria que é para Scania, tal, dirigir um Uber, né? Então você vê uma empresa como a 1001, por exemplo, que transporta pessoas, né? Claro, evidente que vai pedir a certidão de antecedentes criminais, se tem alguma coisa e tal. Uma empresa dessa de transporte qualquer, das maiores aí, pede, né? Então fica muito limitado, é isso que a gente quer dizer, né? Que existe uma limitação e que não deveria existir tal limitação, né? Independente se a pessoa... Agora, não pode,
evidentemente, é você empregar foragido. Né? Existe um mandado de prisão contra o João do caminhão. Se cumpriu. Agora, ele está solto porque a justiça o deixou livre. Né? O colocou aí não é uma coisa que a empresa deveria hoje ter esse tipo de restrição. Né? É isso que a gente está propondo aqui. Porque existe um estudo, Luciano, impressionante, que até 2036 todos nós estaremos presos. É mesmo? Por quê? Porque existe uma conta que é feita que o número de prisão vem crescendo. Sim. De tal forma que todos nós, em algum momento, vamos ter passado pela prisão. Olha que loucura, né? Mas é claro, isso é um dado estatístico que pode não acontecer. Diversas possibilidades. Né? E está aumentando, você tem reparado isso? Tem aumentado as possibilidades. Pensão alimentícia da prisão. Né? Sim. Hoje, se você, por conta da proteção especial às mulheres, né, você tem muitos casos de DEAN em que você hoje um deslize qualquer... Medida protetiva. Medidas protetivas, né, e vários outros medida protetiva, às vezes, é até complicado de cumprir, né? Porque a pessoa, por exemplo, vamos lá, medida protetiva, a pessoa mora num bairro e a outra mora no outro. Por exemplo, não vou naquele bairro porque eu posso encontrar com fulano. Vou evitar de ir no centro porque eu posso encontrar. Vou evitar de ir no shopping porque eu posso evitar. Mas você vai numa praia, e aí? Não só isso, eu diria, é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam que medidas protetivas são para os dois lados. Né? Então, por exemplo, uma das coisas mais importantes dentro da medida protetiva, não pode haver contato nem com a vítima e nem com as testemunhas. Então, qual é o conselho que a gente dá como advogado? Bloqueia o celular da pessoa. Não fale, não busque contato com aquela pessoa. Por que a gente diz isso? Porque é muito comum as pessoas acharem, porque está escrito lá 500 metros, 300 metros, enfim, né, de distância. Você não pode se aproximar dentro de 500 metros de distância, 300 metros de distância. Mas eu já tive clientes que foram presos porque o pai ligou para o celular da filha, né, mandando recado para a mãe. E aí a mãe levou esse telefone até a delegacia e o cidadão foi preso. Né? Então, olha só que loucura. Quer dizer, ele não entrou em contato com a mãe, que era a vítima. Ele fez contato com a própria filha. Mas através do celular da filha, pedindo à filha que falasse com a mãe. Quer dizer, foi uma forma de contato, de comunicação indireta, mas houve essa comunicação. E isso a medida protetiva vedava, né? A comunicação dele com a vítima ou com as testemunhas. Então, por aí vocês tiram o quanto é complicado hoje o sistema de medida protetiva. Isso tem, evidentemente, levado muitas pessoas ao cárcere, né? E não só homens, tá? Mulheres também vão para o cárcere por variados motivos. Sem a gente falar o nome da pessoa, porque eu acho que o senhor vai lembrar, é um amigo meu, foi até eu que indiquei pro senhor. ele teve o período dele, ficou preso, teve lá as medidas dele lá. Aí parece, não sei se foi assim, mas acontece, então é bom a gente falar. Aí decretou lá que ele tinha que dar sacolões. Sim. Aí tem sacolão específico também. Não pode ser qualquer sacolão. Aí se você dá um sacolão que não é o específico, você está descumprindo também, né? Exatamente. Esse caso foi muito bom você ter tocado nesse caso, porque é um caso simbólico, né? É um caso que é bom que a gente esclareça, porque às vezes tem pessoas que estão nessa mesma situação. Essa história do sacolão, ela é o seguinte: você, através de um setor da justiça chamado CPMA, que é a Central de Penas e Medidas Alternativas, né? PMA, Central de Penas e Medidas Alternativas. Esse órgão da justiça, ele é responsável por fazer o cadastro, manter um cadastro das entidades que vão ser direcionados, pessoas que vão cumprir esta medida, essa condição da justiça. Sim. Então, assim, para você não ir preso, você precisa cumprir certas condições. Quais condições? Por exemplo, você tem que cumprir 2 anos de trabalho voluntário.
Isso aí, o Ministério Público e a Justiça, a jurisprudência, não abre mão. Muitas pessoas me perguntam: doutor, não tem como eu só pagar o sacolão e não cumprir nada, porque eu preciso trabalhar, eu trabalho como, por exemplo, como caminhoneiro, né? Então eu não posso estar no município muitos dias, eu tenho as minhas viagens, eu embarco, como é que eu faço para cumprir quando eu estou embarcado, não é? Mas isso daí tem uma adaptação a ser feita, tá? De modo que você precisará em algum momento cumprir com o trabalho voluntário, como a gente chama, né? Então, ir até aquela instituição. E aí eu vou citar aqui algumas que eu conheço, mas tem muitas, né? Mas você pode ir, por exemplo, para os Irmãos da Solidariedade, você pode ir, por exemplo, para a PAI. É você que escolhe? Ou é... Não, é a CPMA, exatamente. E a CPMA, ela mantém não só um cadastro, como também ela mantém a quantidade de vagas que tem em cada instituição. Evidentemente que o apenado por esta condição, ele pode buscar o que é mais próximo da casa dele. Aquilo que for mais próximo. Por exemplo, se ele mora em Guarulhos, ele deve procurar alguma instituição em Guarulhos, né? Agora, se ele morar para o lado, por exemplo, do Parque Aurora, Parque Nova Brasília, enfim, Esplanada, aí ele já pode buscar, por exemplo, lá no Esplanada existe a Vila Olímpica, que a gente sabe que também está cadastrado e que existem algumas poucas vagas lá, mas que existem para o trabalho voluntário. Agora, no caso do sacolão, voltando então à questão do sacolão, normalmente é assim, a pena ela é dupla, né? Ela tem a previsão desse trabalho voluntário durante um certo tempo e ela tem uma previsão financeira, econômica, de um certo valor, vamos dizer aí, R$700, né? Em que a pessoa deve contribuir comprando alguma coisa que a instituição que ele vai trabalhar, ou uma outra instituição que a CPMA vai indicar, tem necessidade. Então, por exemplo, os Irmãos da Solidariedade precisam lá de papel higiênico, pasta de dente, escova de dente. Então, a pessoa vai lá, faz uma compra, pega a nota fiscal, leva até a instituição e a instituição, então, certifica que aquilo foi executado, foi feito. Esse cliente em particular, que a gente está tratando aqui, o que aconteceu foi um erro judicial, né? Porque ele cumpriu, né? A gente ainda está tentando apurar se ele cumpriu tudo ou se falta um pouquinho, mínimo lá, mas tudo indica, pelas minhas análises até o presente momento, eu preciso me aprofundar mais, que eu acabei de entrar nesse processo, tudo indica, também, né? Tudo indica que houve um erro de comunicação entre a entidade e a CPMA. Olha só. A CPMA, porque houve uma troca de entidade, ele vinha prestando um trabalho para uma certa entidade aqui em Campos. Eu vou falar entidade porque não tem problema nenhum, desde que a gente não trate da questão da pessoa. Ele vinha trabalhando para a Obra do Salvador, uma entidade muito conhecida aqui na cidade. E aí veio a Covid. Certo. Quando aconteceu a Covid, a pandemia, a Obra do Salvador parou. Ele não tinha como cumprir e ele também se restringiu por uma questão de saúde dele, das pessoas que conviviam com ele. E quando retornou, né, já não era mais a Obra do Salvador. Ele já passou, a CPMA indicou que ele deveria cumprir, então, na PAI, lá no Jardim Carioca, lá em Guarulhos. Ele se dirigiu para lá e foi cumprindo. Até que chegou um dia que disseram a ele: olha, já está cumprido, você não precisa mais vir aqui, né? A sua parte você já fez e você está livre dessa... Cumpriu sua pena. Está livre dessa obrigação. Ele, achando que estava tudo certo, né? Achando que estava tudo bem, né? Ele seguiu a vida dele, né? Agora, vejam só, os senhores, ele deveria ter buscado uma coisa por escrito, né? Ele deveria ter pego, ter tirado xerox, né? Ele poderia ter pedido à instituição uma certidão ou a própria CPMA que certificasse aquilo. Enfim, o que nós estamos ainda em análise, mas que a gente está achando que aconteceu, foi que a ida dele, o trabalho voluntário que ele prestou na segunda instituição, que foi a PAI, lá no Jardim Carioca, não foi computado.
Não foi comunicado isso à CPMA e a CPMA, por sua vez, não comunicou isso ao juiz. E aí o que aconteceu? O Ministério Público vem dentro do processo e requer a prisão dele. Né? Então, por quê? Por descumprimento das condições, né, que ele cumpriu, do acordo que havia sido feito entre o Ministério Público e ele. Então, tudo leva a crer que ele cumpriu. Eu ainda estou, como disse, né, ainda estou apurando, não posso assim categoricamente afirmar, mas tudo indica que foi um erro do próprio sistema. E aí, como é que faz? Né? Aí vai o cidadão preso. Hoje ele tem trabalho fixo, ele tem família, ele tem, né? E aí? Né? Então, dessas injustiças é que a gente está tratando aqui. Um caso aqui, que a gente não está querendo falar o nome da pessoa, a pessoa tem até uma mãe que é doente. Sim, Já pensou, a mãe já está debilitada, ainda passar por uma situação dessa. Exatamente. Né? Constrangimento, né? Exatamente. Muito então, complicado assim... e, doutor, às vezes, nosso horário está quase lá. Nós temos que abordar vários assuntos. E também, falando de vários erros aí, tem muita gente fazendo denúncia falsa também, né, doutor? Também, isso é um grande problema. Levanta lá, é briga de casal, aí quer acusar o marido. Exatamente. Eu tenho várias situações, né? Eu tenho um caso de um processo em que as sobrinhas, né, acusam o cidadão de tê-las, enfim, né, ter tido relações não consentidas, né? As duas são casadas já de maior, são casadas, têm filhos, né? São duas irmãs e são sobrinhas dele, né? E o acusam, foram à delegacia, abriram a acusação, né? Uma acusação pesada, gravíssima. Vejam, senhores, nosso tema hoje é estigma social do preso, né? Se os senhores imaginem essa situação, quer dizer, o cidadão acusado de ter abusado, né, de ter, eu não quero usar o termo técnico, porque pode a rede né, não consentir, né? Mas enfim, os senhores já entenderam, né? Relações não consentidas. E aí nós entramos nesse caso e descobrimos que isso tudo é falso. Que tanto a acusação da primeira irmã quanto da segunda são falsas. Aí chega, e por que elas fizeram isso? Duas irmãs. Pois é, e uma reforça o que a outra disse, né? Mas a gente descobre ao cabo e ao fim de que isso tudo era uma extorsão, né? Uma extorsão mediante sequestro da liberdade do cidadão, daquele cidadão que sofreu, né, que vem sofrendo e sofre até hoje com estigma desse tamanho, desse tipo, porque ele era o cara da família que tinha um carro bom, que tinha uma casa boa, entendeu? E as sobrinhas achavam que, no cálculo que elas fizeram, de que ele certamente seria preso. E ao ser preso, como elas tinham acesso à casa antes, tinham a chave da casa, elas poderiam então se apossar daquilo dali e ficaria aquilo tudo para elas, entende? Então, olha a que ponto nós chegamos. Evidentemente, aqui nós não queremos diminuir a luta das mulheres, né? É muito importante a Lei Maria da Penha. É importantíssimo, né? A gente sabe que o feminicídio hoje no Brasil é uma coisa, é um mal gravíssimo para a sociedade. A gente não pode deixar nem um minuto, né, de estar vigilante quanto ao feminicídio, quanto às agressões e tudo mais. Mas é preciso que a investigação, que é a primeira porta que o cidadão precisa passar, né? Porque o processo ele é dividido em 3 fases, né? A primeira fase é a investigação a nível de delegacia. Depois vai para o Ministério Público. O Ministério Público, então, verifica se as provas são suficientes para denunciar ou não. Então, ele passa de investigado a denunciado, a réu. Né? Ele vira réu. E, a partir daí, o juiz tem que fazer um terceiro filtro, que seria o quê? Se aquela denúncia vai ser aceita ou não. Se o juiz aceita a denúncia, aí o processo, a ação criminal começa. Então, tem 3 fases iniciais que são muito importantes. Então, a primeira pessoa que vai tomar a decisão é o delegado, né? Se vai ou não
transformar aquilo no inquérito, se vai ter um relatório, se vai para o Ministério Público. Depois o promotor toma uma decisão, se vai seguir ou não. Depois o juiz toma uma decisão, se vai seguir ou não. Então, esse filtro precisa ser muito bem feito, muito bem realizado. E outra coisa que eu vou dizer, hoje a investigação, ela é mal feita. E não é porque o profissional é ruim, não. É porque, às vezes, não tem condições, não só técnicas de se apurar o crime, como também não tem condições por conta da demanda. Sim. A demanda é tão grande, é tão violenta, né, que as pessoas ficam tão assoberbadas de serviço, de trabalho, que elas não têm tempo de investigar. Então, o que se pode fazer hoje é buscar nas redes sociais, é buscar através de telefonemas, de testemunhas, não é? Quando o ideal não é isso. O ideal é que o inspetor, o investigador, ele tenha condições de ir a campo. Sim. Fazer uma boa perícia, entendeu? Faz uma boa perícia, verifica se você vai lá no local, se você acha, né? No caso que a gente estava tratando aqui ainda há pouco das sobrinhas, né? Da falsa acusação aí das sobrinhas, verifica se tem cabelo, se tem algum tipo de pele, se tem o esperma, né? Se tem algum resíduo de alguma coisa que você possa usar na investigação, na perícia. Pergunta, isso não é feito, não dá tempo de fazer, não existe recursos técnicos para se fazer, entende? Então isso é uma dificuldade extrema, grande no setor de investigação da polícia. E aí você tem uma esquizofrenice lá na frente, porque o cara já foi acusado, o cara já foi preso, o cara já foi... E aí depois é que se vai descobrir, né, que não foi aquilo, que não foi daquela forma. Já passou pelo sistema de presídio e ali já fica com aquele histórico. Exato. E aí é o que a gente estava abordando aqui, que é a dificuldade depois de conseguir um emprego. Exatamente. E ainda mais com essa pecha, né, de um crime tão grave quanto esse de relações não consentidas. Esse crime, hoje, ele está no mesmo patamar de um homicídio. Talvez até pior, né, do que o do homicídio. Então, ele é um crime que muito mal visto pela sociedade, né? Doutor, vou te interromper rapidinho para a gente colocar mais um vídeo aí, lá do pessoal do SESC Senat, que está fazendo um convite amanhã lá no SESC Senat. Coloca pra gente, Josiel. Segundo vídeo. Olá, no dia 16 de outubro, de 9 às 17 horas, estaremos aqui no SESC Senat, em Campos dos Goytacazes, com uma grande feira, a Feira Emprega Transporte, que é a nossa feira de empregabilidade. Nós teremos aqui empresas de diferentes setores, da área de energia, da área de transporte, comunicação e outras, com vagas administrativas e operacionais para você, candidato. A gente vai ter também vouchers de desconto, palestras e distribuição de brindes, tudo para que você passe um dia muito especial de qualificação e oportunidade. Te espero, as inscrições são gratuitas. É isso aí, minha amiga Rayana, lá do SESC Senat, Rayana Siqueira, tá fazendo esse convite aí para você amanhã, dia 16, tá bom, gente? Dá uma passadinha lá no SESC Senat lá. E eu quero mandar um abraço também aqui, ó, pro meu amigo Pastor Hertz, lá do Farol, tá acompanhando o nosso programa, rapaz, bacana. Hertz Luca Machado, isso, meu grande amigo. Tá curtindo prazer. A gente lá. Mandar um abraço também, Jefinho da Propaganda, tá curtindo a gente. E nós temos um recadinho aí, rapaz, tem muita gente com saudade dela, ela esteve aqui no nosso programa, e o pessoal, todo mundo chamando ela. Luciano, chama ela para participar do seu programa, para ela apresentar junto com você. Só que questão de trabalho, ela não pôde estar aqui, né? Minha amiga Sara, bora um vídeo aí, ela tem um convite hoje para vocês aí, hein? Vamos lá. Boa noite, galera que está assistindo o programa Voz de Campo. Aqui é a Sara e eu vim convidar vocês para assistir o GoitaCast hoje às 9 horas. Eu estarei participando lá com o Ricardo e vai ser muito legal, não percam. É isso aí, minha amiga Sara. Hoje vai estar aqui no GoitaCast com o nosso amigo Ricardo e o Cris. Continua aqui na Rede Aurora, hein? Tá bom, gente? Doutor, são muitos assuntos, mas o nosso programa já está caminhando para o final. Sim. Mais algum assunto aí que o senhor queira abordar? Muito rapidamente, da mesma forma, essa estigmação, né, também para os drogados. Sim. As pessoas que sofrem, né, porque
fica sempre parecendo que é um vagabundo, que é uma pessoa que não tem, enfim, vontade de trabalhar, que não queira dar duro, não queira trabalhar, não queira conquistar. E quando, na verdade, a gente sabe que isso é uma doença, né? Tem portas de abertura para que se experimente essa vida, né, de drogas. E existe também os gatilhos. A gente sabe que isso é uma doença que tem gatilhos, né? E que esses gatilhos devem ser dificultados, né? Quer dizer, nós, enquanto sociedade, precisamos lutar contra essa doença, que é uma doença terrível, que tira a produtividade de pessoas com muita capacidade, às vezes uma capacidade mental, uma capacidade intelectual incrível, e que às vezes se perdem no mundo das drogas, né? Seja por qual motivo for, né? Agora, o pior é que quando essa pessoa tenta sair, Luciano, ela também sofre pelo estigma social, ela também sofre barreiras, né, para conseguir trabalho. Né? E é uma dificuldade, porque ela acaba sendo vitimizada de novo, né? Sim. Então, eu queria deixar esse recado aqui para o nosso público, que a gente pensasse e refletisse, né, nas possibilidades, nas condições, e até dentro do nosso campo social, das pessoas que a gente tem contato, né? Porque eu acho que esse recrudescimento, essa visão distorcida, né, que acaba dificultando essas pessoas a terem acesso. O próprio pastor Herti, que a gente tratou ainda há pouco, né, ele tem um trabalho maravilhoso lá em Farol de São Tomé, né, de recuperação de pessoas e de ajuda às pessoas, né? Então, eu acho assim, os pastores em geral, estou usando o pastor Herti como referência porque eu conheço já há algum tempo, mas eu diria que todos os pastores evangélicos, os padres, as freiras, as pessoas religiosas, né, elas hoje têm esse trabalho, né, esse ministério, esse trabalho de recuperar essas pessoas, tanto os egressos do sistema prisional quanto os drogados, né? E eu acho um trabalho brilhante, um trabalho bonito, que deve ser louvado, né? Isso. Mandar mais uma vez um abraço ao pastor Herti, acabar mandando um abraço lá para a filha dele, a Keren, para as netas dele lá, a Sofia e a Maria. A Sofia e a Maria, que são fã dos meus filhos, os Guaravita. Mandar um abraço para elas aí, com certeza elas vão acompanhar o nosso programa aí. Pastor, doutor, estou recebendo muita mensagem aqui, muita gente. Não vai dar tempo de fazer as perguntas aqui. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. E eu quero que o senhor volte, já deixa marcado lá um dia lá para o senhor voltar, porque são tantos assuntos, né? É verdade. Fala mais uma vez aí o nome do livro e onde que a gente acha esse livro? Ah, sim, é a máquina de R$100 por dia, 7 estratégias, né? São 7 estratégias digitais para uma renda extra imediata, né? É do João do Caminhão. Ele está disponível na Amazon, não sei como é que pronuncia isso, né? Mas amazon.com.br, né? Você pode procurar lá a máquina de R$100 por dia, do João do Caminhão. Esse foi o nome que ele usou, né? E eu insisto, é uma leitura muito bacana, muito legal, agrega muito, não só pelo valor financeiro, né? O valor do livro é simbólico, é R$5,30, né? Você pode pedir aí do seu celular, vai chegar na sua casa, não é? E assim, é um livro curtinho e que foi escrito por uma pessoa que eu acho que a gente tem que ajudar ele, né? A se levantar, incentivar ele. Possa trilhar esse caminho, né? Quem sabe, né? Vira um best-seller, né? Outros livros aí. E que seja uma fonte de renda também. Para ele, exatamente. Isso é importante na atual conjuntura da vida dele. Sim. Quero te agradecer demais, Luciano, agradecer ao José, aos diretores aqui da Rede Aurora, né? O Germano e toda a diretoria. É sempre uma oportunidade muito interessante, um crescimento para a gente, né? Trocar essas ideias, poder refletir sobre esses assuntos. Muito obrigado. É isso. Gente, tá chegando o finalzinho do nosso programa aí. E eu quero deixar aqui, ó. Fique aqui na Rede Aurora, que daqui a pouquinho tem o nosso amigo Charles Guerreiro, fiscal do povo, hein? Tá no pé aí. Já fiquei sabendo que tem blitz na cidade aí, gente. Ó, cuidado aí, hein? Que a guarda nossa só quer pegar trabalhador, hein? Prefeito, me convence que é o contrário, prefeito. Me convence, prefeito.
Será que o prefeito já pagou lá o IPVA do carro dele? Daqui a pouco o Charles vai contar isso pra gente aí. É isso aí. Gente, olha, agradecer a todo mundo, muita mensagem, graças a Deus aqui, a audiência tá bacana. É isso. Mandar um abraço pra todo mundo aqui. Muita gente, não vai dar pra falar não. E fica aí, né, essa dica aí desse livro, né, a máquina de fazer R$100 por dia, eu acho que é interessante isso aí. José falou que quer fazer R$100 por dia. E é isso, gente, agradecer a todo mundo, mais um programa, lembrando que o nosso programa é um programa da Rede Aurora de Comunicação, um programa da grade da Rede Aurora de Comunicação, onde toda quarta-feira eu tenho esse prazer de estar aqui apresentando e sempre trazendo, né, uma dica, um convidado, trazendo e dando voz à nossa sociedade, à nossa população. Esse é o nosso objetivo aqui toda quarta-feira, das 18 às 19 horas, né? E hoje a gente trouxe esse assunto, né, que é de extrema importância, que foi falar da vida da pessoa, que quando a pessoa sai do sistema prisional, né? Foi cumprido lá, tudo certinho. A gente até relatou um fato aqui da pessoa, ficou quase 6 anos e depois se provou a inocência dessa pessoa. Então você imagina a pessoa ficar quase 6 anos presa, sabendo que é inocente. Você está lá preso todos os dias, passa Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, né? E você sabendo que você é inocente, você lá, né? E logo depois de 6 anos, perdeu 6 anos da vida, a pessoa descobre aí, né? A justiça descobre. E para depois você reparar isso é quase impossível. Quase, né? impossível. Quase impossível. Infelizmente. O judiciário para reparar, reconhecer esse erro, né? Dar alguma indenização, alguma coisa assim. Então, tem que dar aí também muitos créditos, né, aos policiais, porque a investigação, da sabedoria, né, saber diferenciar ali o tal do joio do trigo, né, é muito importante isso também. E é isso. Esse foi o nosso programa. Agradecer a todo mundo. Lembrando que tudo muda quando você muda. Tchau. Até a próxima oportunidade. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.